Turma, na atividade 3 nos diz o seguinte: em uma progressão geométrica infinita, o quarto termo vale 1 e o décimo termo vale 2,985984. Então, a nossa progressão geométrica, nós não sabemos os primeiros termos, sabemos que o quarto termo é 1 e depois sabemos que o décimo termo é 2,985984. No item A, nos pergunta qual é o primeiro termo, e para essa atividade, essa lei do termo geral, que não depende do primeiro termo, ela é essencial. Você pode até fazer utilizando a outra, mas essa aqui é totalmente adequada. Por quê? Você pode pegar dois termos quaisquer e encontrar a razão. Depois que você encontra a razão, aí você determina o primeiro termo. Então aqui o AN, eu vou chamar o décimo termo de AN, e como o décimo termo nós sabemos que é 2,985984, fica tranquilo. O AM vai ser o quarto termo, que é igual a 1, e o N igual a 10, consequentemente, por ser o décimo termo, e o M o 4 por ser o quarto termo, beleza? Encontrando a razão, nós precisamos substituir todas as informações, que a única que nós não vamos obter, que nós não vamos ter inicialmente, é a razão. 2,985984 vai ser igual a 1 vezes Q elevado a 10 menos 4. 10 menos 4 é 6, é a única operação que a gente faz de uma linha para a outra. A partir daqui eu multiplico 1 vezes Q elevado a 6, que é Q elevado a 6, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Já nessa situação eu posso ou transformar isso aqui na forma logarítmica, não tem problema, porque foi um comentário que foi feito, mas o mais aconselhável é você simplesmente, né, até porque a forma logarítmica te daria um outro problema, tá, pessoal? Aqui você simplesmente precisa pensar o seguinte: o segundo membro está elevado à potência 6. Se eu tirar uma raiz na qual o índice é 6, desse lado aqui, eu vou encontrar o meu Q sozinho. Só que se eu fizer no segundo membro, eu tenho que fazer no primeiro também. Então, a raiz, né, de índice 6 de 2,985984 com o auxílio de uma calculadora é 1,2, que vai ser igual a Q, porque aqui o expoente, né, ele coincide com o nosso índice, aí você lembra que é 6 dividido por 6 é 1, Q elevado a 1 é igual a Q mesmo, ok? Já que eu tenho a razão, eu posso voltar lá na fórmula, né, do termo geral, agora aquela que depende do primeiro termo, e eu quero descobrir o primeiro termo e usar todas as outras informações que eu tenho. Eu vou pegar o quarto termo, que é 1, para facilitar nosso cálculo, e vou colocar aí no lugar do AN. O N vai ser 4, o Q 1,2, igual nós encontramos, e a fórmula fica assim: 1 é igual a 1, né, o primeiro termo, vezes a razão, 1,4, elevado a 4 menos 1. 4 menos 1 é 3, é a única mudança que a gente faz de uma linha para outra, e aí calculamos com o auxílio de uma calculadora 1,2 elevado ao cubo, elevado à terceira potência, que vai ser aproximadamente 1,728. Quando eu vejo que tem um termo no segundo membro multiplicando a 1, eu posso reescrever ele no primeiro membro pela operação inversa. Ele multiplicava do lado de cá dividindo 1 sobre 1,728. Né? O nosso primeiro termo vai ser igual a 0,5787030370037 com várias casas decimais, ou igual aproximadamente a 58 centésimos, beleza? Turma, já no item B, nos pergunta qual é o nono termo, e aqui agora nós já sabemos o valor do A1. Porém, nós não vamos utilizar o A1 não, nós vamos utilizar a mesma fórmula do termo geral, aquela que não depende do primeiro termo. Por quê? Porque você pode calcular o enésimo termo, ou seja, o A9, considerando o A4, que é o nosso quarto termo, que é o A1. Quando você considera esse termo como 1, ele facilita muito os cálculos. Então aqui eu tenho que o n é igual a 9 e tenho que o m é igual a 4. Isso faz com que nós possamos apenas, né, considerar a razão de 1,2 e substituir naquela fórmula do termo geral. Olha o que acontece. A9 é igual a 1, porque no lugar do AM é 1, vezes 1,2 elevado a 9 menos 4. 9 menos 4 é 5. Então eu vou ter 1,2 elevado a 5, que vai ser aproximadamente 2,48832. E a partir daqui, a multiplicação com 1
é o mesmo valor porque é elemento neutro da multiplicação. Então eu teria que o nono termo é igual a 2,48832, beleza? Já no item C, nos pede quanto vale a soma dos 40 primeiros termos. Então se eu considerar, né, essa lei que determina a soma de n termos de uma progressão geométrica, eu consigo somar os 40 primeiros. Por quê? Utilizando esse primeiro termo sem aproximação, turma, porque aqui eu vou considerar o valor com várias casas decimais, eu tenho que ele vezes a nossa razão elevada a 40, né, que a razão elevada a n menos 1 sobre 1,2 menos 1. Olha o que acontece. Eu estou usando várias casas decimais para manter a precisão, mas se você aqui no alto já tiver uma calculadora que consiga realizar o cálculo todo de uma vez, pessoal, a atividade está pronta. Não necessita que você faça esses passos a passo. Porém, nesse caso em específico, a gente vai considerar todos os passos para aquelas pessoas que não tiverem essa calculadora, beleza? Subtraindo esse 1469 menos 1 vai ser 1468 e mais as casas decimais. Aqui o 0,5787, 037, 037. Multiplicando esses dois valores, nós temos 849,9835463 sobre 0,2. Esse resultado é igual a aproximadamente aqui 4.249,917731. Aí sim, no final, você pode fazer uma aproximação para 92. Acredito eu que seja o melhor, até mesmo porque quem tiver a calculadora com mais precisão vai chegar a um resultado mais próximo desse, e aí a disparidade não é tão grande. Já no item D, nos pergunta se é possível obter um número com a soma de todos os termos. Pessoal, não é possível porque a razão ela é maior que 1. E para que você possa, né, somar todos os termos de uma progressão geométrica infinita, essa razão ela tem que estar entre menos 1 e 1. E não é o caso, beleza?